Quando pensamos nos evangelhos da Bíblia, logo lembramos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 são chamados de canônicos, porque entraram na lista oficial do Novo Testamento. Contudo, eles não foram os únicos escritos sobre Jesus que circularam no início do cristianismo. Na verdade, existiram dezenas de outros textos, alguns muito populares em determinadas comunidades, mas que não acabaram no cânon. Esses livros são conhecidos como apócrifos e tiveram grande importância para compreender como os primeiros cristãos pensavam. Um dos mais conhecidos é o Proto-Evangelho de Tiago, também chamado de Livro de Tiago, Evangelho da Natividade de Maria ou Revelação de Tiago. Surgido provavelmente no século II, ele se espalhou em pelo menos 8 línguas diferentes e influenciou não apenas o cristianismo, mas também o Islã. Esse evangelho não entrou na Bíblia, mas moldou fortemente a imagem de Maria, sua infância e a compreensão de sua virgindade. Joaquim e Ana, os avós esquecidos, o relato começa muito antes do nascimento de Jesus. Ele introduz Joaquim e Ana, pais de Maria, que não aparecem nos evangelhos canônicos. Joaquim é descrito como um homem rico e justo, que sempre oferecia sacrifícios no templo de Jerusalém. Mas havia um problema grave. Ele não tinha filhos. Essa ausência de descendência era vista como desonra em Israel. Um dia, ao apresentar sua oferta no templo, Joaquim é humilhado por outro homem, que o acusa de não ter cumprido sua obrigação de gerar filhos para o povo de Deus. Envergonhado, ele se retira para o deserto, decidindo jejuar até que o Senhor responda. Ao mesmo tempo, em casa, Ana sofre profundamente por sua infertilidade. Segundo o texto, até ao ver ninhos de aves, ela chorava, pois os animais eram férteis. E ela não. No auge da tristeza, ambos recebem a visita de anjos que anunciam o nascimento de uma filha especial, conhecida em todo o mundo. Assim nasce Maria, a futura mãe de Jesus. A infância de Maria, desde cedo, Maria é apresentada como alguém diferente. Seus pais decidem consagrar-la ao Senhorio. Aos 3 anos de idade, a levam para viver no Templo de Jerusalém. Lá, segundo o Proto-Evangelho, ela teria sido alimentada por anjos e cresceu em um ambiente de santidade. Mas havia um limite. Quando Maria chegou à puberdade, os sacerdotes enfrentaram um dilema. Ela não poderia permanecer no templo, pois a menstruação era vista como impureza ritual. Para decidir o futuro da menina, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e busca orientação divina. A ordem recebida foi clara: reunir os viúvos da comunidade e que cada um trouxesse um bastão. O sinal de Deus mostraria quem deveria acolher Maria. O bastão de um homem chamado José foi o escolhido. Dele surgiu uma pomba, indicando a vontade divina. José, porém, não ficou contente. Já idoso e com filhos, temia a zombaria por desposar uma jovem tão nova. Mesmo assim, advertido pelos sacerdotes de que a escolha vinha de Deus, aceita Maria em sua casa, prometendo respeitá-la. O anúncio da concepção enquanto José trabalhava fora como carpinteiro. Maria recebeu a visita do anjo, que a saudou como bendita entre as mulheres e anunciou que ela conceberia pelo poder de Deus. Quando José retorna e encontra Maria grávida, sua reação é de desespero. Ele se culpa por não ter vigiado a virgem do templo e suspeita de infidelidade. Decide abandon. Lá
em segredo para evitar sua condenação pública. No entanto, um anjo lhe aparece em sonho, confirmando que a concepção era obra do Espírito Santo e que o filho seria chamado Jesus. Mesmo assim, a comunidade começa a desconfiar. Maria e José são levados a julgamento e submetidos ao chamado teste das águas da refutação. De acordo com a lei, se fossem culpados, sofreriam maldição. Se inocentes, nada aconteceria, ambos semi-ilícitos, provando oficialmente sua pureza. O nascimento em Belém durante o recenseamento ordenado por Roma. José precisa viajar até Belém com Maria, já grávida de 9 meses. No caminho, ela entra em trabalho de parto e se refugia em uma gruta. O texto narra uma cena impressionante. José, em busca de uma parteira, vê o mundo inteiro congelar. Pássaros param no ar. Rios cessam o fluxo. Trabalhadores ficam imóveis. Em seguida, tudo volta ao normal, sinalizando que o nascimento aconteceu. Ao retornar com uma parteira, José encontra uma luz intensa cobrindo a gruta. Dentro dela, Maria já estava com o bebê em seus braços. A parteira, assustada, corre a anunciar o milagre, mas surge uma figura cética, Salomé, que duvida que uma virgem pudesse dar à luz. Ela decide verificar por si mesma e, ao fazê-lo, sua mão é queimada. Desesperada, implora perdão. Um anjo ordena que toque o menino Jesus e, ao obedecer, é curada. Reconhece então o nascimento de um rei prometido. A perseguição de Herodes, o proto-evangelho, segue em sintonia com o evangelho de Mateus, narrando o massacre dos inocentes. Temendo perder o trono, Herodes manda matar todas as crianças de até 2 anos. Maria esconde Jesus em uma manjedoura. Isabel, mãe de João Batista, foge para as montanhas, que milagrosamente se abrem para acolher mãe e filho. Zacarias, pai de João e sacerdote do templo, é acusado de esconder o menino e acaba morto no altar. Seu sangue, segundo o texto, transforma-se em pedra como testemunho divino. Assim termina a narrativa principal, misturando elementos milagrosos, visões e tradições, autoria e contexto. Apesar de atribuído a Tiago, irmão de Jesus, os estudiosos concordam que o texto não poderia ter sido escrito por ele. O estilo literário, o desconhecimento da Palestina do século I e as referências a evangelhos já existentes mostram que surgiu depois, provavelmente no final do século II. A primeira menção segura ao proto-evangelho aparece em Orígenes, no século III. O manuscrito mais antigo preservado também é desse período. Isso confirma que o texto não é testemunho direto, mas uma obra devocional com objetivos teológicos bem definidos. A defesa da virgindade de Maria. O Evangelho reage a boatos hostis que circulavam contra o cristianismo. Alto Wes, como Celso, filósofo pagão do século II, ridicularizavam a ideia de uma concepção milagrosa e afirmavam que Jesus seria filho de uma mulher pobre que teria se envolvido com um soldado romano chamado Pantera. O proto-evangelho combate essas acusações de 2 formas. Apresenta Maria como filha de um casal rico e piedoso, não como camponesa pobre. Defende a virgindade de Maria não apenas antes do parto, mas também depois dele, ideia que mais tarde se tornaria a doutrina da virgindade perpétua. O texto também explica os irmãos de Jesus, citados nos evangelhos canônicos, como filhos de José de um casamento anterior, preservando assim a pureza de Maria, rejeição oficial e influência duradoura.
duradoura. Apesar de sua popularidade, o proto-evangelho nunca entrou nas listas canônicas. Já no século IV, foi condenado em concílios da Igreja Ocidental. Parte dessa rejeição se deve à autoria duvidosa, às descrições milagrosas, exageradas e ao incômodo com certas passagens, como o exame realizado por Salomé. Mesmo assim, sua influência foi enorme. Muitas tradições marianas se originam nele. A cena da Natividade em uma gruta, a devoção a Joaquim e Ana, que ganharam até festa litúrgica 26 de julho, a ideia da infância consagrada de Maria, a doutrina da virgindade perpétua, mais tarde reforçada pelo dogma da Imaculada Conceição. Até o Islã preserva paralelos. No Alcorão, Maria também é criada em um santuário e recebe alimento milagroso. Por que ficou de fora da Bíblia? É difícil apontar um único motivo. Talvez tenha surgido tarde demais, quando o número de evangelhos aceitos já estava consolidado. Talvez o estilo miraculoso tenha parecido pouco confiável. Talvez a falsa atribuição a Tiago não tenha convencido líderes da época. O fato é que, embora nunca tenha sido considerado escritura sagrada, o proto-evangelho de Tiago foi amplamente lido, copiado e traduzido. Ele moldou a imaginação cristã, inspirou obras de arte, alimentou doutrinas e deixou marcas profundas na tradição. Conclusão: o proto-evangelho de Tiago não é apenas um escrito apócrifo esquecido. É uma das obras mais importantes para entender como os primeiros cristãos construíram a imagem de Maria e da própria infância de Jesus. Sua narrativa entrelaça fé, polêmica e devoção, respondendo a críticas externas e reforçando ideais internos. Mesmo fora da Bíblia, continua sendo um texto essencial para compreender a história do cristianismo e a formação da Mariologia. Ler o proto-evangelho é mergulhar em um pedaço fundamental da memória religiosa que atravessou séculos e chegou até nós, carregando ecos de crenças, medos e esperanças das primeiras gerações de cristãos.